e estamos voltando aqui com as nossas lives, né? Estamos voltando aqui com o nosso assunto de mulher. E o nosso tema de hoje é: tá difícil com o seu filho adolescente? Nós vamos te trazer 5 passos para que você possa encontrar a resposta para esse conflito. Então, você aí que é mãe, né, de filho adolescente, que é pai de filho adolescente, nós vamos estar falando hoje sobre esse assunto. Que o que eu quero que você comece a entender é que o adolescente, ele é literalmente uma montanha russa emocional. Em alguns termos, dá pra gente dizer que ele seria uma Ferrari desenfreada, sem ter noção de o que faz para pisar no freio. É muita energia, é muita emoção, são muitos sentimentos dentro deles que faz com que eles literalmente oscilem. Oscilem dentro do seu humor, oscilem dentro das suas respostas, oscilem dentro daquilo que eles estão sentindo e pensando. E do lado de cá, nós mães, né? A gente fica como? A gente começa a perceber que aquela criança, aquele anjinho que era todo doce, todo meigo, todo querido, todo simpático, de repente, ele te dá uma resposta. Ele te trata mal, é grosseiro com você. E às vezes a gente olha e pensa assim: nossa, mas sou eu em miniatura. E quando a gente pensa isso, a gente começa a lembrar de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já sentiu na idade deles. E aí, como é que fica, minha amiga? Então me conta aí como é que fica, né? Manda pra mim aqui o que você tá sentindo, o que você tá pensando, quais são os conflitos que você vem enfrentando, que se o nosso tempo permitir, eu vou estar respondendo aqui pra você ainda hoje, tá bom? Mas de uma forma geral, eu quero trazer pra você 5 passos para você começar a resolver esse problema, para você começar a resolver esse conflito que você acaba tendo com o seu filho adolescente. Por que 5 passos? É uma sequência de passos, Vânia? Não é bem uma sequência de passos, mas são maneiras que você pode voltar a interagir. Você pode voltar a ter acesso ao seu filho. Porque de tudo que eu tenho visto, dos casos que eu tenho acompanhado, porque eu, quanto analista, eu atendo famílias, eu atendo mães e eu atendo também adolescentes. De uma forma geral, eles acabam se afastando dos pais nesse período da adolescência. Por mais próximo que você seja do seu filho, quando ele entra na adolescência, ele acaba tendo esse afastamento. E sabe por que isso acontece? Vou falar um pouquinho antes da gente começar a falar das 5 maneiras, né, de você começar a resolver esse conflito, dar resposta para o seu problema. Eu quero começar falando um pouquinho com você sobre por que acontece. Então, a criança, ela já não é mais criança e também não é adulto. Então, a gente fica naquela assim: posso cobrar tudo, cobro pouco, insisto, sou mais leve. O que eu faço? A gente pode ficar acontece. Eles, na contrapartida, estão vivendo exatamente isso, só que de uma forma muito maior e de uma forma muito mais dolorosa. Por quê? Porque já não podem mais ser criança, ser criancinha, que ter a dependência total de nós, né? Mas eles também ainda não são adultos, eles também ainda não são independentes. Então, assim, imagina o conflito que é, porque é um tal de: você ainda é muito jovem para isso, você não tem idade para isso, você não pode agir assim, você tá achando que você já se manda. E um tal de: pelo amor de Deus, você é um cavalão, pelo amor de Deus, você tá desenfreado, por favor, você não tá se tocando que você não é mais criancinha não? Você quer que eu resolva tudo para você? Se eu falando assim, você se sentiu perdida aí, não se sentiu? Então imagina seu filho, imagina os nossos filhos quando a gente age assim com eles. E quando eu digo a gente, é porque eu também sou mãe de uma adolescente. Então eu sei que a gente acaba assim agindo dessa forma. E se pra mim, que já pesquisei muito sobre esse assunto, atendo adolescentes, atendo famílias, ainda assim eu sei, eu tenho consciência que eu acabo errando às vezes com a minha filha. Sim, sabe por quê? Porque eu sou humana. E além de eu ser humana, eu sou mãe. E mãe erra também, porque, gente, a gente não é perfeita. Então, minha querida, eu quero começar falando para você. Você não é perfeita e você não precisa ser. Tá tudo bem se você perder a mão de vez em quando.
Tá tudo bem se às vezes você pensa assim, nossa, que vontade que eu tenho de... que der que ela leve surtada. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque não é isso que vai acabar com a vida da sua filha. Não é isso que vai acabar com a vida do seu filho. Não é. Sabe por quê? Porque é exatamente por você amar essa criança, amar esse adolescente tanto assim, que você quer fazer a coisa certa, e é por isso que você está aqui me ouvindo para entender melhor sobre esse adolescente, para poder lidar melhor com ele. Então, eu quero que você pense sobre o seguinte: o quanto eu posso cobrar? Até que ponto eu posso lidar com ele? Será que eu vou mais longe? Será que eu vou mais perto? Será que eu aperto mais? Será que eu solto mais? E essa verdade, ela é única e exclusiva sua, da sua família, da sua realidade. Mas dentro dos 5 passos, eu quero te falar de uma forma geral o que tem ajudado muitas famílias, o que tem ajudado muitas mães e o que pessoalmente me ajudou muito a melhorar, a evoluir na minha relação pessoal com a minha filha. Então, eu quero começar falando com você e que você siga um pouquinho disso e entenda mais sobre tudo isso, tá? Primeira coisa que você precisa entender. Então, o nosso primeiro passo para a gente iniciar essa conversa aqui, eu preciso que você entenda o momento que o seu filho está vivendo. Que você entenda que ele está vivendo uma fase. É uma fase. Isso não vai ser eterno, não vai ser sempre assim. E não me vem com essa história de que agora é diferente, que na minha época não era assim, porque não é verdade, tá? Na sua época você tinha outros problemas, na sua época seus pais enfrentavam outros problemas, mas você também era um adolescente, você também, provavelmente, muito difícil que você não tenha trazido algum tipo de dor de cabeça para os seus pais. Embora você hoje não lembre muito bem disso. E talvez você lembre e isso até te assuste. Então, o que é preciso que você entenda? Que é uma fase. E que ele está sofrendo bastante com essa fase, porque ele está confuso. E por conta disso, isso vai fazer com que ele possa ter atitudes. Que ele fique mais ou menos assim no modo ataque. Por quê? Porque ele é mecanismo de defesa. Ele sabe que ele vai ser atacado, ele está vivendo um conflito. O que ele vai fazer? O que a sua filha vai fazer? Ela vai te atacar. Atacar de que jeito? Fazendo aquele que você detesta, sabe? Fazendo uma caretinha escondido. Deixando para fazer as coisas de última hora. Ela vai tentar agir com você de uma forma de: ei, peraí, não mexe aqui na minha zona de conforto. Por causa do mecanismo de defesa que ela está tendo, exatamente por estar vivendo essa fase. Então, assim, quanto mais você rebater, quanto mais ela te atacar e você atacar de volta, minha querida, não vai funcionar. Então, se ela te atacar e você lembrar que é uma fase, você lembrar que você é a mãe dela, e que você também já viveu essa fase, e acolher ela muito mais do que tentar dar o troco, do que tentar medir forças, vai te ajudar e vai ser muito mais eficaz. Como segundo passo, eu quero que você pense e quero que você entenda na realidade, que nessa fase ficar mais à tona. Então assim, o menino ele vai disputar com o pai pelo amor da mãe. A menina, ela vai disputar com a mãe pelo amor do pai. Isso acabou lá, começou lá, né, na minha milenização, na fase de 5 a 6 anos de idade. Só que quando chega a adolescência, ficou milenizado, a personalidade da rigidez foi formada nessa fase de 5, 6 anos. Só que quando chega assim, a adolescência, esse adolescente, ele fica aflorado nesse sentido. E começa a haver uma disputa acirrada. Então a mãe, a filha, ela vai disputar com a mãe. Ela vai ficar olhando a maneira que a mãe se veste, ela vai querer competir com a maneira que a mãe se veste, ela vai criticar às vezes isso, às vezes ela vai querer pegar a casa da mãe escondido, às vezes ela vai querer fazer disputinha mesmo, sabe? Fazer interninho com o pai, vai querer, sabe, dar aquela assim de, tá vendo, meu pai cuida mais de mim, nesse sentido internamente, e às vezes até de forma bem declarada mesmo, do tipo assim, eu sou a preferida dele, não você. Só que o que você precisa lembrar é que a sua filha, o seu filho, é um adolescente e você não é. Então você
não precisa entrar nessa disputa com ela. Você não precisa entrar nessa disputa com ele. Porque se você entrar nessa disputa e você começar a bater de frente, você começar a querer tomar o seu terreno de volta, o que você vai conseguir com isso? Afastar sua filha mais de você, afastar o seu filho mais de você. E deixando bem claro, fazendo um parêntese aqui, eu não estou dizendo aqui que é pra você deixar seu filho fazer o que quer, que é pra deixar ele ser grosseiro com você, que é pra deixar ele aprontar. Não é isso, gente, não é isso. Eu não tô falando aqui que é pra você deixar ele ser mal educado. Eu tô falando pra você entender o momento que ele está vivendo. O momento que ele está vivendo, que é um momento de disputa e de conflitos. Então, no nosso terceiro passo, é essa parte que eu vou dar uma aguinha pra falar dela, porque realmente essa vai doer, tá? Se prepara aí, senta aí, acalma, bebe uma aguinha também que vai doer, tá? Então assim, gente, há um grande problema em nós pais, em nós mães. A gente quer ser amados. Eu quero ser amada pela minha filha, você quer ser amado pelo seu filho, né? Só que ao a gente tentar ser amado por ele, às vezes a gente não consegue discipliná-los da maneira correta. A gente literalmente erra a mão. Às vezes pegando pesado demais, às vezes sendo permissivo demais. Nenhuma coisa é boa, nem outra coisa é boa. As duas coisas são ruins. Então assim, ouve bem o que eu estou te dizendo e não surte ao ouvir isso. Você não precisa ser amada pelo seu filho. Essa não é a intenção de uma boa mãe. Você não precisa ser amada. O que você precisa é amar o seu filho ao ponto de discipliná-lo e de exigir mais dele se for necessário. E amá-lo ao ponto de acolhê-lo quando ele está surtando. Por quê? Porque você é a adulta da história e não ele. Então é você quem precisa agora, nesse momento, fazer o papel de mãe. Fazer o papel de pai. Então eu sei que é difícil porque a gente quer esse amor, a gente deseja esse amor. E se você tiver um teor de oralidade maior, eu já falei aqui dos traços de personalidade, se você quiser entender melhor sobre os traços de personalidade, nós temos mais vídeos aqui no Instagram, temos também no YouTube. E se você ficou na dúvida, manda pra mim e fala, Vânia, me fala mais dessa personalidade. Mas a oralidade é uma personalidade que ela é mais empática, então ela tem uma conexão mais profunda, ela tem uma sensibilidade mais aguçada. Quanto maior o nível de oralidade, mais necessidade de se sentir amado, de se sentir acolhido nós vamos ter. Então você, mãe, que tem assim o corpo um pouquinho mais molinho, mais redondinho, que tem aquele olhinho do gato, do gatinho que caiu da mudança, sabe? O cachorrinho que caiu da mudança, o gatinho de botas. Então, pois é, você tem uma oralidade alta. Se você é muito emocional, você com certeza tem uma oralidade alta. E isso vai fazer com que você queira ser amada pelo seu filho. E isso pode te impedir de educar ele da maneira correta. Como que seria educar da maneira correta? É não querer tanto dele, além do que ele pode te entregar, de acordo com a fase em que ele está vivendo. Às vezes a gente acaba cobrando demais, às vezes a gente acaba querendo fazer tudo por eles. Nenhuma coisa nem outra é válida. Eu costumo dizer assim pra você, mas Vânia, como é que eu sei se eu tô cobrando demais? Tudo aquilo que seu filho puder fazer sozinho, você não pode mais fazer por ele. Então vamos lá, se o seu filho é pequenininho e ele já sabe arrumar a própria cama, você não deve mais arrumar a cama dele. Se seu filho já é maiorzinho e ele sabe preparar o próprio lanche dele, você não deve preparar o lanche dele. Mas Vânia, isso aí para mim parece que é judiaria, porque eu gosto de cuidar, eu tenho esse zelo. Tá tudo bem de vez em quando você fazer um agrado, gente, não é para ser radical, mas você fazer por obrigatoriedade, porque seu filho não faz, mesmo ele tendo condições de fazer, não está certo. Então, quando a gente dá a mão, é disso que eu tô falando. Então, vamos dizer assim, minha filha, vamos dar um exemplo aqui. Minha filha já sabe preparar tapioca sozinha. Mas todos os dias eu vou lá e preparo a tapioca para ela, porque eu quero ter perto de mim, porque eu quero ver a carinha dela quando ela diz, ai mãe, obrigada, né? É tão gostoso, não é? Faz mal. Tá errado. Você fazer de vez em quando, legal, bacana. Você fazer sempre, porque você precisa desse obrigada, mãe, não é legal.
Ok? Aqui estamos bem? Tá todo mundo vivo aí do outro lado? O nosso quarto passo. Essa também vai doer um pouquinho. Quarto passo é você entender que seu filho não precisa que você seja amiga dele. Vou repetir. Seu filho, sua filha não precisa ser seu amigo. Você não precisa ser... eu escuto tanto isso das mães, gente. Eu escuto todo dia, eu escuto alguém falando assim, eu tenho que explicar tudo isso pra elas, e é difícil de entender. E assim, eu te entendo, porque pra mim foi dificílimo de entender isso. Mas mãe e pai não precisa, aliás, não deve ser amigo de filho. Isso mesmo que você tá ouvindo. Não, vai estar errado. Não, gente. Amigo. Amigo é pra trocar figurinha. Amigo eles têm na escola. Amigo eles têm no inglês. Amigo eles têm... Eles encontram em qualquer lugar. Amigo é pra eles contar os tete-a-tete deles, é pra eles trocar figurinha, é pra eles bater papo, é pra eles, sabe? Amiga é pra isso. Você, minha querida, que tá me ouvindo aí, você tem que ser parceira. Parceira. Você tem que ser a pessoa que seu filho vai pensar, nossa, preciso enterrar um corpo. Quem é que eu chamo? Minha mãe. Nossa, que drástico. Por quê? Porque sabe que vai estar ao lado dele sempre. Independente do que ele fizer, você vai estar com ele. Você vai apoiá-lo. E depois você vai resolver com ele o que ele fizer de errado. Ele tem que saber, sua filha, seu filho precisa ter em você aquela pessoa que vai defendê-lo do mundo. Mas depois vai botar ele sentado e vai dizer, você tá errado, o que você fez foi uma vergonha e eu não aceito que você faça isso, porque não foi a educação que eu te dei. Amigo pode fazer isso? Conta pra mim se amigo pode. Não, gente, amigo não é pra isso. Amigo não é assim. Amigo de escola, amiguinho, que eles não é pra isso, gente. Então você tem que ser essa pessoa na vida dele. Você não precisa ser a pessoa que fica sabendo todos os segredinhos dele, que fica sabendo todas as fofoquinhas. E assim, quando você aceita isso pra você e você deixa de querer ser amiguinha, você deixa de querer ser amiguinho, seu coleguinha, você acaba assumindo essa postura pra você e isso aproxima seu filho de você. E aí sim, ele vem te contar coisa, que às vezes você fica assim, nossa, por que ele tá me contando isso? Por que ele tá me falando isso? Nossa, tá bom, vou ouvir, né? Mas você vai ser a pessoa que não vai dizer aquilo que ele quer ouvir, mas vai dizer aquilo que ele precisa ouvir, porque você é a mãe dele, você é o pai dele, você não é o coleguinha dele. Conseguiu me entender? Então, pra mim, gente, isso foi algo assim muito decisivo. Eu entender esses dois parâmetros aqui, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo foram assim um dos mais difíceis pra mim, sabe? Porque eu achava que eu tinha que ser amiga da minha filha, eu sofria em pensar na possibilidade de ela não me amar, de ela não gostar de mim, sabe? E eu não entendia que eu não precisava disso, que ela não precisava disso, que aliás quem precisava era eu. Eu precisava disso, pro meu ego, pro meu lado emocional ficar mais satisfeito. Ela não precisava disso, ela precisava de uma mãe que desse conduta a ela, que ensinasse ela a respeito, que trabalhasse com ela, que ajudasse ela a se entender melhor, que ajudasse ela a se compreender melhor. E quando eu admiti isso pra mim, eu comecei a andar por esse caminho, foi onde eu comecei a ter uma melhor relação com ela. Essa live de hoje aqui, ela está acontecendo por conta de um momento que eu tive aqui no Instagram com a minha filha, em que a gente colocou lá perguntas e respostas. Nem era para acontecer no meu, era para acontecer só no dela, porque ela gosta de fazer isso com os amiguinhos dela, ela me pediu para fazer. E aí acabou que a gente repostou e muitas mães me chamaram para dizer, Vânia, fala pra gente como é que a gente fala, para ter uma relação, como é que a gente faz para ter uma relação bacana com a nossa filha. Minha filha tá dando esse problema, minha filha tá dando aquele problema, eu não sei como lidar, eu não sei como fazer. Então esse momento aqui, ele está acontecendo por conta de um momento entre mãe e filha que eu tive com a minha filha. Isso significa que nós não temos problema? Isso significa que nós nunca discutimos? Isso significa que ela não é uma adolescente normal e eu não sou uma mãe que de vez em quando pode ter momentos de surto? Não. Significa que nós conseguimos melhorar a nossa relação. E sim, eu posso te ajudar com isso também. E esses passos, eles vão te ajudar a conseguir melhorar a sua relação com a sua filha, melhorar a sua relação com o seu filho. E como nosso quinto e último passo, essa é dolorosinha também,
Lembre-se que quem é o adolescente é o seu filho, não é você. Então não adianta você ficar emburradinha, não adianta você ficar chateadinha, não adianta você querer fazer charminho para chamar atenção, para provocar culpa neles, não adianta você querer demonstrar o quanto você está sofrendo por conta das atitudes deles, porque isso pode inclusive ter efeito rebote, ter efeito inverso neles. Então é preciso que mesmo no momento de crise, mesmo no momento difícil, você se mantenha na postura de mãe, você se mantenha na postura de pai, você se mantenha, tipo assim, eu sou a adulta da história, eu sou o adulto da história e eu vou estar aqui para você, meu filho, eu vou estar aqui para você, minha filha, eu não vou ficar aqui tentando te manipular, agir diferente daquilo que você vem agindo, agir diferente daquilo que você vem fazendo. Eu vou tentar te mostrar o porquê você não deve fazer assim. Então não vai no caminho de agir igual o adolescente para poder reverter a situação, porque não é o caminho bom para você, muito menos para o seu filho. O melhor caminho é que você mostre para ele de uma forma assim, gente, isso aqui eu quero fazer esse parênteses. É preciso que você fale rasgado com o seu filho, que você fale aquilo que ele precisa saber. Não fique escondendo dele a real situação familiar, não fique escondendo dele o que você realmente pensa, não fica contando historinha. As mentiras, elas atrapalham e elas afastam muito mais uma família. Então, é claro que eu não estou dizendo aqui para você que é para você colocar o teu filho dentro dos teus problemas. Você tem uma briga lá com o seu marido e você, porque seu pai, isso é péssimo, gente. Não é disso que eu estou falando. Não é assim, sabe? Mas você tem problemas com o seu marido, seu filho sabe disso porque ele mora com vocês, ele percebe. Você pode dizer para ele assim, olha meu filho, os meus problemas com o seu pai eu preciso resolver com ele, isso não te afeta. Eu sei que você tá triste, você pode ficar chateado, mas não se preocupa com isso que eu vou resolver com ele, tá? Quero te manter tranquilo quanto a isso. Se você está tendo problemas financeiros, se você está passando por algum tipo de problema, você pode dizer assim para o seu filho, olha meu filho, é só uma fase, quem tem obrigação de resolver isso sou eu e seu pai, não é você. Mas também não é um problema você mostrar para ele, deixar claro para ele o porquê você não pode dar determinada coisa para ele. Olha filho, eu não posso comprar X coisa que você quer nesse momento, não é porque eu não quero, é porque nesse momento nós temos outra prioridade, assim, assim, assim. Não é simplesmente dizer não vou te dar. Não é simplesmente dizer, sabe, às vezes para não ter que explicar, ficar arrumando uma desculpa. É ser um pouco mais claro, lembra disso. Ele é um adolescente, você é adulta. Você é o adulto e você precisa ser mais claro, ser mais objetivo com ele. E quando eu falo falar rasgada, não ficar fazendo meias palavras, não ficar tentando esconder as coisas, nem ficar tentando ludibriar, porque eles são muito inteligentes, eles são muito espertos, eles pegam as coisas no ar e eles sabem o que está acontecendo, só que eles não entendem o que está acontecendo. E é preciso que você, quanto mãe, você, quanto pai, explique isso para eles. Até aqui fez sentido? Vocês estão conseguindo compreender? Quero fazer mais um parênteses aqui com vocês a respeito da questão do adolescente e o que pode e o que não pode fazer, tá? Então, dentro dos 5 passos, né, a gente passou aí para vocês, mas vou fazer um adendo, vou fazer uma conexão mais profunda a respeito do seguinte. Eu tenho recebido perguntas da seguinte forma assim, com que idade eu posso deixar meu filho namorar? Com que idade eu posso deixar meu filho ter um relacionamento? E assim, eu vou dizer pra vocês que vem me perguntando isso já há dias, que não existe idade, tá? Não tem uma idade correta. É com 16, é com 15, é com 17, é com 20. A idade correta é quando você perceber que o seu filho já está emocionalmente um pouco mais independente. E que ele já começa a mostrar indícios de que ele vai ter uma independência financeira também. Porque se ele não estiver emocionalmente um pouco mais independente, ele tiver muita dependência emocional de você, ele vai acabar também tendo dependência emocional da pessoa com quem ele vai se relacionar. E isso pode ser fadado ao fracasso, pode gerar inúmeros traumas. Então é preciso ter atento a eles essa questão. Se eles já estão prontos, se eles já vão saber lidar com as possíveis adversidades, com os possíveis problemas que podem gerar um namoro na adolescência.
tá? Entre eles, a gravidez inesperada, entre eles o desamor, né? A decepção, a criar expectativa em cima do que não vai ser bem por aí pelo caminho. Então tudo isso ele precisa estar sabendo lidar com isso para que ele possa então entrar no relacionamento. Então é preciso você ter esse tipo de conversa rasgada, essa conversa aberta do porquê você não deixa. Não adianta você virar para sua filha, não adianta você virar para seu filho e dizer você não pode. Ele precisa entender o porquê que ele não pode. E isso vai caber para tudo que você acha que ele não pode, para tudo que você acha que ele não deve fazer. Explique para ele o real motivo do porquê. Ah, mas por que eu não posso usar drogas? Por que eu não posso? Drogas é difícil eles chegarem e dizer eu quero usar drogas. Geralmente eles chegam e dizem que querem fumar o tal do pod, por exemplo, né? Que tá na moda aí. Por que não pode fumar o pod? Foi engraçado. Não pode fumar o pod. Por quê? Porque ele também tem nicotina, porque ele também tem vários problemas, porque ele pode viciar, sim, porque tem inúmeros casos que isso já aconteceu e porque você ainda é muito jovem para fazer essa escolha que pode mudar a sua vida ali na frente. Você ainda é muito jovem para tomar decisão. Ah, mas para essa decisão eu sou jovem demais, para outras decisões eu já estou pronto. Sim, meu filho, é exatamente isso. Para essa decisão você é jovem demais, para outras decisões você já está pronto. É falar isso com amor, é falar isso de uma forma que ele entenda. Do porquê que eu posso, mas se eu for para mim arrumar um empreguinho, se for para mim ser menor aprendiz, eu posso. Mas eu beber, eu fumar, eu não posso. Então, pois é, a legislação brasileira diz que você ser menor aprendiz a partir de, não tenho certeza, mas acho que 15, 16 anos, você já pode. Mas olha, a legislação brasileira também diz que você não pode fazer uso de bebida e de cigarro. Eu não posso ir contra a legislação, né? Já é uma maneira de você explicar para ele. Então, pega ele por as palavras dele mesmo. Ensina o caminho para ele do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, do que ele deve fazer, do que ele não deve fazer, de uma forma que ele compreenda. Não trata ele igual criança. Então, assim, os pais me perguntam assim, Vânia, como que com você, a minha filha, o meu filho conversa e em casa ele não conversa, ele só surta, ele só briga, ele sai batendo porta e tal, e com você ele conversa. E eu vou responder aqui de forma geral, porque eu trato eles como pessoas. Eu não trato eles como crianças, nem como adultos. Eu trato como pessoa, como um ser humano. Não falo com ele também, não vou cobrar dele além do que ele pode me entregar nas suas respostas. E essa aí, é um bônus, né? Vamos dizer assim, nos nossos passos para você poder entender e melhorar o seu relacionamento com a sua filha. Melhorar o seu relacionamento com o seu filho. Eu espero que esse momento tenha sido de grande ajuda para você, que você tenha se identificado, que você tenha compreendido o que eu quis trazer aqui para você. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou, o que você pensa sobre isso. Manda suas perguntas sobre o que você quiser a esse respeito. Nós podemos estar aí respondendo para você, com certeza trazendo mais conteúdos que vão te ajudar a se entender, a se conhecer melhor e a se relacionar melhor com a sua filha, com o seu filho e com a sua família. Legal, gente? Ótima noite para vocês. Tchau, tchau.